brinca de dizer que a Flórida é o melhor lugar do Brasil para morar e para investir. E dentro desse contexto, a Lennar passa a credibilidade que a gente entende que é necessária. A loja vem como uma instituição para educar as pessoas, para falar sobre qual é o processo de você estudar nos Estados Unidos, qual é o processo de você abrir um negócio nos Estados Unidos, né? Qual é o processo de imigração, como isso funciona. Quem tem filhos pequenos, eu acho que é uma opção super interessante você adquirir um imóvel na Flórida, especificamente em Orlando. Minha filha nasceu na Espanha, né? Ela tem esse pensamento de viver fora do Brasil, né? Que aprender uma nova cultura. Isso para a criança é muito importante, né? Eu dou esse conselho para o pai que tem condição de fazer isso para o filho. Eu acho que seria bem bacana. Meu filho vai estar indo agora, né? Ele vai estudar na Full Sail, né? Ele vai agora se aprimorar no inglês. E foi até aconselhamento deles aqui, né? Que viram lá, é uma faculdade que nós fomos agora em agosto, conhecemos, eu adorei demais. É um país interessante para qualquer família latino-americana, porque Orlando especificamente, por o clima, por la ascendência latina, ainda é uma cidade mais atraente. É qualidade de vida. Você viver em Orlando, Miami, nos Estados Unidos é qualidade de vida. Quem tem oportunidade, eu falo, vai pra lá que vocês vão ter uma vida super tranquila e muito feliz. Nós resolvemos abrir as primeiras lojas da Lennar internacionalmente aqui no Brasil. A primeira foi a loja que abrimos no Rio de Janeiro e agora essa felicidade de abrir a loja de São Paulo. Ela entende que esse é um novo modelo de venda internacional dos produtos que ela tem nos mais de 20 estados americanos, mas, de novo, majoritariamente na Flórida, que é praticamente o quintal do brasileiro. Boa noite, Brasil! Olha só, segunda-feira, dia 28 de abril, mais uma edição da Jornada Imobiliária Americana. Esse momento é muito bom, eu adoro esse momento. Uma vez professora, sempre professora, né, gente? Eu me realizo quando eu tô aqui podendo passar conhecimento para vocês, explicando mais sobre o mercado imobiliário americano. É um momento que me traz muita satisfação. Poder contribuir com o crescimento de vocês, fazer com que vocês alcancem novos caminhos, com que vocês ganhem mais, com que vocês possam proporcionar melhores resultados para vocês e para a família de vocês, é sempre muito enaltecedor, né? E assim, é o que eu fiz a minha vida inteira, é o que eu faço ainda e é o que eu gosto de fazer. Então, esse momento é muito bom. Eu
adoro quando eu estou aqui na Jornada Imobiliária Americana. Essa é a nossa terceira turma, né? Nós já temos aí 2 turmas em andamento, o pessoal já está vendendo, a gente já está tendo resultado. Eu já fui ao Brasil, já fiz várias palestras, já atendi meus corretores sem fronteira, que passaram por tudo isso que a gente vai passar aqui agora, que assistiram uma aula, que aprenderam e que decidiram que precisavam mudar de patamar, que decidiram que precisavam fazer algo para alcançar algo maior para eles. E já estão colhendo os frutos através de uma parceria que a gente fez. E eu já estive em algumas cidades, estive em Goiânia, estive em João Pessoa, estive em São Paulo, foram várias cidades, Maringá, nem vou lembrar tudo aqui, Londrina, foram várias cidades que eu fui, várias pessoas que eu conversei e foi muito bom. E tudo isso só é possível porque a Jornada Imobiliária Americana acontece, vocês vêm aqui, vocês me escutam e vocês decidem então participar comigo. E vamos entender um pouquinho mais do que é a Jornada Imobiliária Americana, não é mesmo? Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho de mim. Eu sou Alessandra Jardim, né? Não é todo mundo aqui que me conhece, né? Algumas pessoas já tiveram oportunidade de assistir mais lives minhas, de me acompanhar mais, mas não é todo mundo. Eu sou corretora aqui na Flórida, licenciada pelo estado da Flórida, e essa jornada eu trago sempre para vocês, onde eu faço uma sequência de 3 aulas. Nessa primeira aula, elas são gratuitas, todas as 3 aulas, e nessa primeira aula a gente vai falar sobre a representatividade do brasileiro no mercado da Flórida. Vocês vão ficar impressionados com os números. Eu falo que a gente aqui, nós estamos tropeçando em brasileiros, é isso mesmo. Mas não são só as pessoas que estão aqui, vocês vão ficar impressionados porque tem muita gente que mora no Brasil, mas que está investindo aqui. Então, esse é o dia de nós falarmos sobre isso. Essa segunda vai ser dedicada a esse assunto, essa é a nossa primeira aula. Mas amanhã tem mais. Terça-feira nós vamos ter a segunda aula. Como vender imóveis americanos no Brasil. E aí é a parte que vocês vão adorar. Por quê? Porque vocês podem fazer isso e receber comissões em dólar. Então, você já deve ter ouvido aí algum reel meu, alguém comentando sobre isso, da possibilidade, essa porta que se abre para que você, então, possa alcançar um mercado que até então você não consegue, chegar. Não é hoje plausível para você, mas é possível de você alcançar. Então, amanhã, terça-feira, nós vamos dedicar a nossa noite para falar sobre isso na segunda aula. E na quarta-feira, nossa última aula, terceira, vai ser como iniciar no mercado internacional como um corretor sem fronteiras. Você vai entender como é essa parceria que eu fecho com vários corretores que trazem esses resultados aí para eles surpreendentes, que façam com que eles me levem às cidades deles, onde eles moram, que eu possa atender os clientes deles e que eles possam, então, começar a sentir o gostinho de poder vender imóveis aqui dos Estados Unidos, aí no Brasil, e colher todas as vantagens disso. Porque a gente acha que às vezes o retorno é só financeiro, e o retorno financeiro é uma das vantagens, mas o quanto essas pessoas se diferenciam no mercado, o quanto essas pessoas crescem profissionalmente e o quanto esses corretores, então, ganham até mais clientes mesmo dentro do Brasil. Eu escuto isso muito. Alessandra, eu não só passei a vender no exterior, mas eu passei a vender mais no Brasil também, porque eu gerei uma autoridade. As pessoas hoje me conhecem como corretor sem fronteiras, como uma pessoa que oferece o que outras pessoas não oferecem. Então, isso é muito bom. Saber que eu posso contribuir com isso, saber que eu trago essa oportunidade para vocês, gente, é o que me move. Quem me conhece sabe, são 20 anos de educação, né, na área de educação, então eu sou apaixonada por isso e a gente não perde isso. Quem é professor, se alguém aqui já deu aula, sabe o que eu estou falando, não é mesmo? Então vamos começar aí propriamente dito com as nossas aulas, mas eu quero trazer uma novidade para vocês.
para vocês que estão aqui assistindo essa aula, no final das 3 aulas, eu vou sortear este livro. Imóveis na Flórida é um lançamento do Leonardo, que é o CEO da The Florida Lounge. São 599 bons motivos para você ler. São 599 páginas. Gente, olha a grossura desse livro. Aqui tem tudo e mais um pouco sobre o mercado imobiliário americano. O Léo é um estudioso, o Léo é uma pessoa muito dedicada, de um conhecimento enorme, foi aluno de Harvard, então não preciso falar mais nada, não é? Escreve muito bem e ele reuniu nesse livro aqui todo o conhecimento de anos. Ele é o broker da The Florida Lounge. E lançou esse livro recentemente, está sendo vendido na Amazon no Brasil e aqui também. E eu vou sortear esse livro ao final. Eu vou explicar como vocês vão fazer para participar. Vai ser na quinta-feira, após as aulas. E aí eu vou divulgar tanto no Instagram, né? Lá no Instagram, quanto aqui na aula, como que a gente vai fazer esse sorteio. Então, participem das 3 aulas, para que vocês, então, possam concorrer a esse livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ele vai ser uma bíblia para vocês. É aquele livro de ter na cabeceira, surgiu uma dúvida. Nossa, como é a região tal, como que eu financio, por qual vantagem do dólar em relação de eu investir em dólar em relação a investir no mercado brasileiro. Tudo isso está sendo muito bem colocado no livro, de uma maneira fácil de entender, e vocês vão gostar, eu tenho certeza, e vai ajudar muito vocês, tá? Então é na quinta-feira o sorteio para quem estiver aqui assistindo às aulas. Olha, esse livro é um livro que está sendo vendido no Brasil por R$ 184,34 pela Amazon, tá? E aí uma pessoa que vai ganhar, mas quem quiser esse material, é só entrar lá que vocês vão ver esse livro lá. Então, o título é Imóveis na Flórida, como e por que investir. Então, o Léo fala muito sobre isso, não só do passo a passo, mas também dos motivos reais. É muito interessante, eu recomendo a leitura para todo mundo, viu? Então, agora, nós vamos começar com as nossas aulas, com a nossa aula de hoje, e eu tenho certeza que quando você me conheceu, né, quando você ouviu falar da Alessandra Jardim, pode ser através do Instagram ou de alguém que comentou com você, talvez você tenha se perguntado: deve ser muito difícil vender imóvel nos Estados Unidos. Não, isso não é para mim, eu não tô lá, eu não falo inglês, eu não conheço pessoas que possam ter vontade de comprar nos Estados Unidos, mas eu quero aqui, olha, falar com você que eu tenho certeza que você é capaz, que você tem uma pessoa na sua rede de relacionamentos e que você pode ajudar as pessoas brasileiras nesse momento. E por que eu tô falando disso? Porque este é o momento que as pessoas estão precisando dolarizar. Esse é o momento que as pessoas estão precisando diversificar, precisando proteger uma parte do seu patrimônio. E você pode ser uma pessoa, uma chave, trazer a chave que vai abrir essa proteção para o seu cliente. O seu cliente que até então compra com você aí no Brasil, pode ter certeza, eu te garanto, gente, eu tô olhando aqui nos seus olhos, eu te garanto que essa pessoa já pensou em algum momento em comprar algo aqui nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, principalmente em Orlando, né? Orlando é a capital aqui, a capital da magia. É aqui que as coisas acontecem, todo mundo quer estar aqui, todo mundo sabe que aqui é uma cidade que recebe muitos visitantes e que tem muitas oportunidades. Então, se você pensou isso, isso não é para mim, deve ser muito difícil, eu estou aqui para te mostrar que não é. Não só para te mostrar, mas para te ensinar o caminho, pegar na sua mão e te levar para que você então consiga fazer isso e se diferenciar no mercado americano, brasileiro, né? No mercado brasileiro, através do mercado americano. E olha quem é essa aí. Essa aí sou eu, gente, lá atrás. Porque se você acha que é difícil, eu já estive aí também.
Eu já tive no mesmo lugar que vocês, não como corretor, mas iniciando uma carreira. Eu também tive medo, eu também tive dificuldade, eu tive falta de dinheiro, eu não venho de família rica, minha mãe tinha só 4ª série, eu tive 2 tias para pagar a minha escola porque minha mãe não tinha condição, então assim, eu não nasci em berço de ouro, não tem nada assim que foi maravilhoso e fácil para mim. Vocês podem pensar, ela faz isso porque ela tem dinheiro, ela anda no Porsche, ela tem dinheiro. Não, gente. Lá atrás não era assim. Eu comecei dando aulas de inglês, depois eu comecei como franquia, tá vendo? Eu tive franquias do CCAA, eu tive escolas, por isso que eu falo que eu sou da docência, eu tive escola por 20 anos. Eu tive que sair do Brasil porque eu quebrei, vim aqui para os Estados Unidos trabalhar para resgatar minha escola. É uma história que, inclusive, tem no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da minha história, é só entrar lá no meu canal. Porque às vezes vocês ficam vendo as pessoas e achando que aquela pessoa tem algo a mais, algo diferente, uma oportunidade que você não teve, e não é. A oportunidade ela é igual para todo mundo. Eu não nasci diferente de você, não é? Eu tive que conquistar as coisas. Olha, essa carinha aqui de 18, 19 anos foi quando eu comecei, tá vendo? Logo depois aqui eu já tinha escola, já tinha o CCAA, eu tive o CCAA de 1991 até 2010. Foram então 20 anos. E viajei, pude fazer várias viagens nesse período que eu tinha escola, né? E foi como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, quando eu conheci a cultura americana, que hoje a gente conhece muito fácil porque a gente tem internet, mas na minha época, quando eu precisei sair, era tudo em Barça, gente. Deve ter gente que nem sabe o que é Barça, né? Mas era uma coleção que eu tinha que entrar, olhar, aprender sobre os Estados Unidos. Naquela época era tudo muito mais difícil. Mas o que me fez chegar aqui foi a vontade de fazer diferente e, mais do que a vontade, dar o primeiro passo. Porque só a vontade, infelizmente, não nos leva a lugar nenhum. A gente tem que começar com a vontade, a gente tem que ter esse incômodo. Mas o incômodo por si só é igual ganhar na loteria. Se eu não jogar, eu não tenho nem chance, né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo. E essa aí sou eu, novinha, correndo atrás do meu sonho. Viajei, fiz várias viagens e fiz vários cursos. Eu tive nos Estados Unidos 7 vezes, eu fiz o preparatório do TOEFL, eu fiz o preparatório do CFE. Eu tenho várias formações, porque eu sei que ensino e sabedoria nos diferencia das pessoas. Muitas vezes vocês podem olhar a pessoa na internet e falar, é fácil, isso que ela faz é fácil, o trabalho do outro é sempre mais fácil que o da gente, não é? Qualquer coisa que você vá se dedicar, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que ir a fundo. E é por isso que eu estou aqui, para passar para vocês um conhecimento que eu sei que quando você tiver esse conhecimento e demonstrar para o seu cliente o quanto você sabe, você vai passar sabedoria e você vai passar segurança. E é isso que faz com que a pessoa tenha coragem, então, de tirar o dinheiro dela de um país, do país onde ela está, da cultura onde ela está, da regulamentação que ela conhece, e levar para um país novo. Ela precisa confiar no que ela está fazendo. E você não vai conseguir passar confiança se você realmente não tiver o conhecimento. Então, a jornada imobiliária americana é para isso, para que você comece a entender sobre esse mercado e entenda como você vai chegar lá para passar essa segurança. Essa fui eu logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Logo depois eu conheci o Johnny Castillo, que é o meu esposo. Hoje o Johnny me ajuda muito porque ele é contador, ele é americano, mora aqui nos Estados Unidos, né? Comigo, nós moramos aqui, mas ele fala português e inglês. A família dele, ele é nascido em Nova York, mas a família dele é da República Dominicana, então ele domina o espanhol e teve a oportunidade de aprender português nas nossas idas para o Brasil. Então ele atende muito os meus clientes, ele cria toda a proteção patrimonial dos clientes, e ele vai poder fazer isso pelos clientes de vocês também.
Então, olha só, vocês simplesmente não vão só aprender, ter conhecimento e oportunidade de trabalhar no mercado imobiliário americano, mas vocês vão poder contar com o Johnny, que é o meu companheiro e meu parceiro de trabalho, porque ele tem uma vasta experiência. Por ser americano, ele sabe como o sistema todo aqui funciona, mas ele também já entende nós brasileiros, como nós somos, porque a gente tem uma cultura diferente. E isso facilita muito o contato com os nossos clientes. Então, ele vai poder fazer essa transação para os clientes de vocês também. E conhecendo o Johnny, nós nos casamos então, e hoje eu moro aqui. Já estou no mercado imobiliário americano há 12 anos e hoje, olha, eu posso então vender os imóveis, contribuir com o sonho da maioria das pessoas, porque comprar uma casa nos Estados Unidos, principalmente aqui na região de Orlando, gente, é um sonho para a maioria das pessoas. E hoje eu consigo fazer isso, eu estou nessa jornada já há bastante tempo, é uma coisa que eu adoro fazer porque eu gosto de pessoas. Vocês sabem que a nossa profissão de corretor é uma profissão que a gente tem que gostar de pessoas, porque nós lidamos com elas o tempo todo. E é uma coisa que eu adoro fazer. Nesse tempo que eu estou aqui, eu tenho várias certificações. É importante que vocês entendam quem sou eu. Por quê? Porque eu tenho 4 licenças aqui nos Estados Unidos que vão nos ajudar. Elas me ajudam muito e vão ajudar vocês também. Além da área imobiliária, eu trabalho também na área financeira. Então, eu posso ajudar o seu cliente tanto na parte de abertura de offshore, planejamento tributário, planejamento financeiro, se ele precisar abrir uma empresa aqui, toda questão financeira, a gente vai conseguir ajudar o cliente também. Então, isso é muito bom. Eu sou a única corretora hoje aqui em Orlando que tem essas 2 certificações, né? Das 4 que eu tenho, essas 2. Então, isso é um diferencial porque vai ajudar muito o nosso cliente. Poder cuidar dele de ponta a ponta, desde o momento que ele pensa em comprar, fazer todo esse planejamento e realizar o sonho, é uma vantagem muito grande que a gente vai poder oferecer para ele. Vocês vão me conhecer um pouco mais a partir do momento que a gente for conversando, não é? Esse aqui é um certificado que eu ganhei agora no ano passado, que é fazer parte do $1 Million Club, que são as pessoas que se destacam quando vendem os imóveis. A gente tem uma associação aqui, vocês também têm uma associação no Brasil, a gente tem uma aqui também. E os melhores resultados, as pessoas que têm maior número de vendas recebem essa certificação, e eu tive a oportunidade de receber essa certificação no ano passado, não é? Agora vamos falar então como vai ser, o que é a jornada imobiliária americana. Ela é o início do Corretor Sem Fronteiras, tá vendo? Vocês estão vendo aí 2 logomarcas, porque a jornada imobiliária americana, ela não acontece por acaso. Ela acontece para que você possa sentir um gostinho, para que você possa ter uma degustação do que é o Corretor Sem Fronteiras. O Corretor Sem Fronteiras é um programa maior, uma plataforma toda desenvolvida, onde tem toda uma rede por trás dela, uma parceria grande, onde vocês podem contar com toda uma equipe ajudando vocês no dia a dia. Então, eu vou explicar isso mais amanhã, lembra? A aula de amanhã vai ser toda dedicada a isso, né? Eu vou explicar para vocês como funciona o Corretor Sem Fronteiras, tá? Antes, eu quero que vocês escutem o que os corretores que já estão nesse programa, o que eles andam falando. Porque uma coisa sou eu falar do que é o programa, outra coisa são as pessoas que estão lá do outro lado, já colhendo os frutos. Eu quero que vocês escutem deles, o que eles têm para falar para vocês sobre o Corretor Sem Fronteiras. É rapidinho e a gente já volta. Eu sou o Cristiano, corretor aqui de São Paulo. Há mais de 20 anos, eu já estava há muito tempo em busca de uma parceria nos Estados Unidos. Com certeza, nas 3 aulas gratuitas, ela, além de explicar passo a passo como funciona a sua assessoria, ela tirou todas as dúvidas que eu tinha. A Alessandra está sempre disposta a te ajudar. Eu vou te dar um exemplo disso. Olha só, quando eu comecei a fazer o curso, eu arrumei um cliente do nada, num domingo à tarde, e aí eu liguei para ela desesperado. Ela falou: calma, em meia hora eu chego em casa e a gente conversa, a gente faz uma call e a gente atende esse cliente hoje mesmo. Batata, não teve erro. A gente fez a live,
e o cliente está indo para os Estados Unidos para conversar, para conhecer mais a fundo o negócio. Olha, gente, eu ressalto que eu era cru. Eu não sabia absolutamente nada do mercado imobiliário dos Estados Unidos. E hoje eu consigo fazer um atendimento assim fantástico, muito bom mesmo. Eu sou Chiara Urbieta, corretora de imóveis aqui em Goiânia, Goiás. Hoje, os nossos clientes, pelo menos os meus, estão com uma preocupação muito grande em relação à economia, do nosso país. Ter a oportunidade de ter imóveis na Flórida, principalmente ali na proximidade de Orlando, tem agregado muito. Eu tenho o que oferecer a mais para os meus clientes. Então, isso me trouxe mais autoridade, me trouxe mais autonomia para trabalhar até mesmo o receio dos meus clientes. Então, seja para investimento aqui mesmo em Goiânia, ou investir em dólar para fazer a dolarização e proteção do patrimônio, sem falar que a gente pode contar com todo o suporte, desde a Alessandra Jardim, que acompanha a gente pessoalmente, até a equipe dela, que está sempre ali pronta a nos ajudar. Com certeza, te indico, faça. A Alessandra Jardim, eu conheci ela pessoalmente. Ela é fantástica, o conhecimento dela é maravilhoso. Então, ela vai poder nos ajudar, nos fazer um corretor melhor, porque além de assessorar em questão ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, ela também ajuda o nosso cliente na gestão financeira. Então, eu tenho aprendido muito com ela nesse pouco tempo que a gente está junto. Eu tenho certeza aí que excelentes negócios ainda virão. Estou muito animada, estou muito empolgada. Eu tenho certeza que você vai tomar uma excelente decisão. Meu nome é Vitor, quero deixar minha mensagem aqui para falar que esse curso é muito bom. Tem um suporte maravilhoso da Alessandra e da equipe dela. Um conteúdo muito extenso e muito vasto sobre o mercado americano, com foco na Flórida. Quão seguro, quão sólido e quão rentável é esse mercado. Para você que é corretor e gostaria de compreender mais sobre o mercado americano, esse é o curso para você. E além disso tudo, fazer negócios, fazer uma bela parceria de uma forma legal, de uma forma transparente, trazer clientes para fazer negócios e ser comissionado por isso. Eu deixo aí minha recomendação. São pessoas sérias, que têm paixão pelo que fazem e trazem para nós, corretores aqui no Brasil, uma oportunidade de aprender e fazer negócios no mercado imobiliário mais sólido e mais seguro do mundo. Beleza? Obrigado, um abraço. E aí, gostaram? Ah, que bom, que bom. Eu quero ver você futuramente nesse vídeo. Eu quero que você esteja aqui também contando o que você já fez, as vendas que você já fez, os frutos que você já colheu, as suas participações. Eu quero que você seja a próxima pessoa, que eu esteja aqui na próxima turma mostrando um vídeo seu. Quem sabe, não é? Não depende de mim, só depende de você. Então, agora vamos começar nossa aula 1 falando da representatividade do brasileiro do mercado da Flórida. Eu trouxe alguns números para vocês, números que eu vou compartilhar, são importantes para que vocês tenham ideia da dimensão desse mercado que nós temos aqui. Vamos começar falando do investimento estrangeiro nos Estados Unidos. Gente, por mais que vocês venham aqui, que vocês vejam muitos brasileiros, muitos hispanos, um investimento estrangeiro é apenas 2% do investimento dos Estados Unidos. Quem investe aqui mesmo é o próprio americano. É o americano que mais coloca dinheiro aqui. Então, apenas 2% vem de fora, mas esses 2%, gente, representa 54.300 imóveis ao ano. Isso corresponde a 42 bilhões de dólares. Olha só, apenas 2%. Isso dá ideia para vocês da magnitude que é o nosso mercado aqui. E esse mercado distribui aqui anualmente comissões de 1,26 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. A gente falar disso em reais já é um valor muito grande, imagina falando em dólar, quando a gente multiplica isso por 6. Então, só para as pessoas que vendem para o mercado estrangeiro é distribuído 1,260 bilhões de dólares em comissões por ano. E você pode fazer parte desse bolo e eu vou te mostrar como. Vamos continuar conhecendo os números aqui, olha só. Vamos ver quanto que é? 1,26 bilhões. Quanto que é isso, Alessandra? Olha só, eu trouxe para vocês em reais para você ter uma ideia. Fiz aqui uma média com dólar a 5,85. Deu 7 bilhões 308 milhões. Olha só. Você quer uma fatia desse bolo? Eu tenho certeza que você quer.
E você pode ter, porque eu tenho uma fatia desse bolo e você pode comer um pedacinho da minha fatia junto comigo e a gente vai aprender isso como. Vamos ver agora sobre investimento estrangeiro nos Estados Unidos, de onde que ele vem, não é? A gente tem 2%, mas quem são esses 2%? Olha só, a gente tem 6 países responsáveis por 53% do investimento estrangeiro. Daqueles 2%, a gente tem aqui, 6 países que representam o maior número deles. E olha lá a nossa bandeira. Olha lá, nós brasileiros, nós estamos em 5º lugar do investimento estrangeiro aqui nos Estados Unidos. Isso é muito importante, gente. 5º lugar de tantos países, nós estamos no 5º lugar. Então você pode ver que o brasileiro, ele está trazendo dinheiro para cá e tem um motivo. Ele não está trazendo à toa. Ele está trazendo porque existe um momento de insegurança no nosso país. Eles estão precisando dolarizar e precisando proteger. Então, olha só, nós somos o 5º no ranking. Naquele mercado que a gente mostrou, isso corresponde a 1.680.000.000, olha só, de dólares, que distribui 50 milhões de dólares, que corresponde a 290 milhões de reais. Gente, vocês já viram que só tem milhões, bilhões, esses são muitos zeros. Então tem aqui um pouquinho para todo mundo. Isso aqui, gente, é só Brasil. Se você não está vendendo, algum parceiro seu está vendendo, algum corretor vizinho, alguém na sua cidade ou alguém na cidade vizinha está vendendo, porque essas pessoas estão comprando aqui. Essas comissões estão sendo pagas para vendas brasileiras. E é por isso que você precisa começar a entrar nesse mercado. Porque ele é um mercado grande, onde cabe muita gente e principalmente você que está tirando aí o seu tempo para participar agora dessa aula com a gente. É você que faz isso que vai poder aproveitar esse benefício, porque não é um benefício para qualquer um, é para quem vai atrás, não é? Então, olha só, o investimento no estrangeiro nos Estados Unidos, ele é feito em várias regiões. E olha só a Flórida, gente. A Flórida está em primeiro lugar. Por isso que eu estou aqui na Flórida, né? Também porque o Johnny, nós nos conhecemos aqui. Mas nós estamos aqui para aproveitar esse boom imobiliário do momento que a Flórida está vivendo. É muito dinheiro entrando aqui. O nosso governador fechou um acordo com a Disney de 20 bilhões de dólares para ser colocado aqui nas próximas 2 décadas. Nós temos 4 milhões para ser investidos na 192, que é a avenida principal aqui. É muito dinheiro que nós estamos recebendo. 20 anos de reforma, 20 anos de crescimento traz uma tranquilidade muito grande para o investidor, não é? Então, olha só, se a Flórida tem 20% do mercado, a gente está falando aí de 8,4 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro vindo para aqui, porque fala-se muito do Texas, né? Porque o Texas está na moda agora, mas olha só, o Texas ainda está bem atrás da gente. O Texas está com 13%. Então, a Flórida é a bola da vez. E a gente precisa surfar na onda, porque a gente sabe que a onda, ela vai e volta. E um dia, ela vem uma onda nova. E aí, se você não aproveitou aquela onda, a que vem, às vezes, você não consegue entrar nela. Então, a gente tem que aproveitar, surfar na onda que está acontecendo agora para entrar nesse mercado aí, não é? Então, falando de investimentos na Flórida, quando a gente fala de Brasil, olha só, daqueles 20%, 12% são os brasileiros. Então, quem está investindo na Flórida? 20%. E desses 20%, o segundo país que mais investe na Flórida é o Brasil. A gente só perde para o Canadá, que está aqui do lado, que está vivendo tudo, que está vendo tudo. O segundo, gente, é o brasileiro. Então, olha só. Então, o brasileiro, ele está trazendo aqui, olha, 1 bilhão de dólares é trazido aqui apenas pelos brasileiros. Isso corresponde a 5,8 bilhões de reais. Olha só. E sabe quanto de comissão isso é entregue aqui?
para os brasileiros, para venda para brasileiros, 174 milhões de reais. É muito. Gente, vocês podem somar aí, ó, o quanto a cidade de vocês entrega de comissão, quanto o estado de vocês entrega de comissão, não vai ficar perto disso. Então, olha o tamanho desse mercado, não é? Às vezes até assusta, não é? Mas não pode assustar, sabe por quê? Porque ele é real. Ele é real. Eu não estou falando de suposição, não estou falando de número que as pessoas gostariam que fosse. Eu estou falando que é praticado aqui hoje. Esses são números reais, dados reais. Todos aqui têm a fonte comprovando a veracidade, não é? Opa, passei dois slides, deixa eu voltar um aqui. Esse slide aqui mostra para vocês o gosto do brasileiro e o bolso do brasileiro, né? Porque vocês devem perguntar assim, o que será que o brasileiro compra aí? Quanto será que ele gasta? O brasileiro, gente, ele gasta uma média de $500 mil nos imóveis aqui nos Estados Unidos. Olha, ele gasta mais do que o próprio americano. A média de preço que o americano compra aqui é $383 mil. Casas de $383 mil. E o brasileiro, ele está comprando de $500 mil. Olha lá, $484 mil. Então, isso quer dizer que a gente precisa mudar o mindset da gente, a gente precisa parar de pensar pequeno e entender que tem um mercado grande, tem muita gente com dinheiro investindo aqui. Não, a gente não pode pensar pequeno. Ah, não, eu não conheço ninguém, as pessoas não vão investir porque o dólar tá alto, porque o Trump tá falando muita bobagem. Gente, as pessoas estão comprando e não estão comprando pouco. Estão comprando muito, estão comprando imóveis caros, e vocês vão entender por quê, porque eles não precisam comprar à vista, eles podem financiar, eles têm juros baixos, então isso tudo facilita, não é? Isso corresponde, gente, a mais ou menos mais de 2 mil imóveis por ano. Então, olha, se você não está vendendo, vou repetir, hein? Se você não está vendendo um desses 2 mil imóveis aí, algum outro corretor que tem a mesma capacidade, a mesma formação que você está. Só que agora você está dando um passo diferente, você está aprendendo sobre o mercado daqui, você está se qualificando, você está se equiparando com eles para que você também possa ter esse resultado. E é todo o objetivo aqui da nossa aula. O nosso objetivo é que você comece a ver e aproveitar dos resultados extraordinários que a gente tem aqui no mercado imobiliário americano. E você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Só que não depende de mim, depende de você, não é? Vamos entender um pouquinho mais sobre Orlando. Orlando é a cidade que hoje eu estou mais atuando. Eu atuo em toda a Flórida, a minha licença é para toda a Flórida. Nós podemos atuar em qualquer região da Flórida, tá? É importante que vocês saibam disso. Aliás, não só da Flórida, nós podemos atuar em qualquer região dos Estados Unidos, porque eu tenho parceria com pessoas de todos os estados. Então, se você tem um cliente em Massachusetts, em qualquer outra cidade, qualquer outro estado, nós vamos poder atender esse cliente. Mas o nosso foco principal é em Orlando. E por quê? Porque a gente precisa entender o momento que Orlando está vivendo. 20% daqueles brasileiros, daqueles 12% que investem na Flórida, a maioria deles investe onde? Os brasileiros investem em Orlando. Então, não é em qualquer lugar da Flórida. Antigamente se investia muito em Miami. Miami já foi a bola da vez. Agora é Orlando. Orlando está tendo um crescimento geográfico muito grande. A cidade tem muito espaço para crescer. Um espaço, gente, que lá atrás Miami tinha que não tem mais. Então, os valores hoje dos imóveis de Miami são muito altos. Já está ficando mais inviável. E a valorização que tinha que acontecer já aconteceu. Então, as pessoas hoje procuram Orlando, por quê? Porque aqui é onde está acontecendo a valorização agora. Não só a valorização da expansão geográfica, mas também a valorização já normal do mercado imobiliário americano. Então, Orlando é a bola da vez. 36% do total investido nos Estados Unidos, que corresponde a $604 milhões. Olha só,
que corresponde a 3,5 bilhões de reais. Olha os números, gente, que correspondem a mais ou menos 1.235 imóveis vendidos todo o ano aqui em Orlando. Vou repetir, gente. Você pode e deve estar aí nesse montante. Você pode colher esse fruto também. E a gente vai entender como. E sabe por que é importante? Porque, olha só, 105 milhões de dólares, de reais, são entregues em comissões só aqui na cidade de Orlando. Somente aqui, gente. É um montante muito grande que eu quero que você faça parte dele também, não é? Mas a gente sabe que nada é fácil. Eu não estou aqui para vender facilidade, viu, gente? Eu estou vendendo aqui o caminho, mas eu vou te ensinar e eu vou estar com você para que você seja capaz de fazer isso. E por que Orlando é essa bola da vez? Orlando é essa bola da vez que a Disney nunca vai sair daqui, pelo menos por enquanto não é? Muito pelo contrário, a Disney e Universal, elas têm crescido muito e o turismo aqui, gente, não para. Então esse aqui é o gráfico que mostra o turismo de Orlando desde 2005, a gente pegou lá atrás até hoje, vocês viram aí, tem uma queda na época do Covid, porque realmente na época do Covid ninguém podia viajar. Fora isso, olha, um crescimento constante e agora já recuperou, olha lá, já está quase no pontinho anterior ao Covid, tá vendo? O poder de recuperação de uma economia forte é muito grande, é diferente do nosso país que tem uma economia fraca. Então, isso é muito importante. Nós temos mais de 74 milhões de turistas por ano, gente. Olha só, isso é muita gente chegando aqui em Orlando, por isso que eles aumentaram criar a terceira ala do aeroporto para comportar isso aí, dobrou a capacidade, porque sabia-se que esse crescimento ia acontecer. Nada que é feito ao acaso, viu, gente? Tudo aqui é feito com muito planejamento. E lembrando que desses 74 milhões de turistas, apenas 8% são estrangeiros. 92% do público que chega aqui em Orlando é americano. É um americano que mora lá em cima, onde é frio, onde chove muito, e ele quer vir para a Flórida buscar o calor da Flórida. Como a gente vai para o Nordeste? Quem é no Nordeste já está aí, já aproveita. Mas eu sou de Minas, não preciso nem falar, né, gente? O sotaque condena. Mas a gente de Minas, por exemplo, a gente vai para o Nordeste em busca de calor, dos resorts, é isso que acontece aqui também. Muita gente vem não só buscar os parques da Disney, mas também aproveitar o calor da Flórida. Então a gente tem turismo o ano inteiro e a gente tem turismo de todos os locais, porque mesmo sendo a 8% só de estrangeiro, quem já teve aqui em Orlando, aliás, quem já teve, escreve aí, eu já fui, ainda não, deixa eu ver quem já teve, vamos lá, escreve aí, quem já teve a oportunidade de vir aqui em Orlando, de conhecer. Se você não teve, você ainda vai ter, com certeza, viu? Aliás, o projeto Corretor Sem Fronteiras é o sonho de muita gente, é o primeiro passo de muita gente, não só o sonho, para vir trabalhar aqui como corretor. Né? As pessoas já estão começando a se inteirar do mercado para depois vir trabalhar aqui, que essa é uma possibilidade. Depois a gente vai falar mais sobre isso também. Né? Eu tenho vários corretores sem fronteiras que já estão conversando com advogado de imigração para falar sobre isso. Olha aí o pessoal colocando isso aí. Que bom que algumas pessoas já conheceram. Quem não conheceu, não vai faltar oportunidade, principalmente depois que você começar a negociar aqui, a vender os imóveis para aqui, a fazer parte desse mercado, as portas vão se abrindo com certeza, não é mesmo? Orlando, então, vem crescendo muito em número de moradores. A gente recebe aí 1.500 novos moradores por semana. Muita gente mudando para aqui, por esse momento que a cidade está, pelas escolas, nós temos boas escolas, nós temos um clima agradável, nós temos uma economia forte e isso está trazendo muita gente para aqui. Então, essas pessoas, 65% delas são brasileiros, não brasileiros, né, mas estrangeiros no geral. E esses estrangeiros buscam segurança, qualidade de vida e um ambiente econômico ativo. A gente sabe que os Estados Unidos é um lugar de se fazer muitos negócios, né? A gente conhece
outros lugares. Já sabe que Portugal, muita gente gosta de morar em Portugal também, mas é um estilo de vida diferente. Quem vai para Portugal já vai mais para aposentar, não é um lugar onde acontecem muitos negócios, né? Não tem muitas oportunidades. E aqui acontecem vários negócios, é um lugar onde você pode crescer muito profissionalmente, pessoalmente. Então, são várias oportunidades. E isso é que está trazendo as pessoas para aqui. E por isso, os parques, por esse crescimento e por essa demanda grande, os parques nunca param de investir. Então, tanto a Disney, quanto a Universal, quanto o SeaWorld, todos os parques, eles investem muito. Então, eu coloquei aqui, olha, os investimentos que eles fizeram só nesse ano. Então, nesse ano, olha, todos eles fizeram investimentos, nenhum fez apenas um, são sempre 2, 3 investimentos, novidades que eles estão trazendo. Agora, no mês que vem, a gente tem o Epic inaugurando. Nós já sentimos aqui um crescimento na busca por imóveis de mais 35% de aluguéis de temporada. Então, isso é muito bom para quem investe para a temporada. Então, isso tudo faz com que a cidade esteja nesse boom e traga esses bons resultados aí de investimento para quem vem, não é? A gente teve aí agora também o trem novo ali, a nova linha de trem, que na realidade ficou pronto agora, mas começou lá em 2022, porque como eu falei com vocês, aqui nada é feito ao acaso. Todo esse crescimento foi planejado e preparado, então desde 2022 começou-se a construir essa nova linha do trem, que já chega aqui em Orlando, já vai a Tampa e ela vai continuar, ela está ainda em expansão, mas ela já sai de Miami até aqui. Então, nós já temos aí a Brightline, que é um trem novinho, uma viagem super confortável, bem agradável, já funcionando, não é? A gente tem também outras atrações. Então, sempre tem pessoas vindo aqui para jogos. Eu e meu esposo, a gente gosta muito, ele gosta muito de basquete, né? Então, a gente sempre vai nos jogos de basquete. Tem também jogos aqui da seleção brasileira. Tem as praias, tem outlets, que vocês adoram vir comprar, não é? Todo mundo que vem tira pelo menos uns 2, 3 dias para fazer as comprinhas. Saem daqui cheios de malas. Então, assim, são várias coisas que trazem as pessoas aqui para a nossa região, além do turismo da Disney, não é? E isso traz uma oportunidade para nós, corretores, podermos, então, ajudar os investidores do Brasil que querem aproveitar, então, esse momento aqui de Orlando. E eu vou falar com vocês quais os tipos agora de imóveis que são possíveis de fazer com que o cliente brasileiro possa rentabilizar aqui e para que ele tenha uma segurança e já comece a dolarizar o patrimônio dele. Bom, mais procurado, você sabe, são os imóveis de férias, né? Por todos esses números que eu mostrei para vocês viram aqui, né? Gente o ano inteiro, não só passeando, mas mudando. Então, os imóveis de férias, eles são aqueles que a gente chama, muita gente fala de Airbnb, vocês vão escutar o termo vacation home, vocês vão escutar o termo short term, tudo isso quer dizer imóveis de férias, imóveis de temporada, também é outro termo que são usados, são aqueles imóveis que o brasileiro vai comprar e ele vai colocar aqui alguém para administrar e vai receber aí uma renda, por isso já em dólar. E ele vai poder usar esse imóvel. Ele pode vir quantas vezes ele quiser. Ele pode emprestar para os amigos, para os familiares. Então, muitas pessoas, muitos brasileiros já estão investindo em imóveis de férias aqui. Mas a gente fica não só nos imóveis de férias. Como tem muita gente mudando, uma boa oportunidade também são os imóveis de moradia. 1.500 pessoas mudando para cá toda semana, gente. Olha a demanda. Nós temos demanda aqui, nós temos um atraso, uma falta de imóveis aqui de aproximadamente 2.000 imóveis. O mercado, por mais que construa, não dá conta ainda de atender. Chegando 1.500 é muita coisa, não é? Então eu sei que muitas vezes as pessoas vêm aqui para Orlando e falam: nossa, Alessandra, uma construção em cada esquina, daqui a pouco não vai adiantar mais porque eu vou comprar, minha casa não vai alugar. Gente, não, é o contrário. É o contrário, está construindo porque está faltando.
né? Então, a ordem é reversa. Nenhuma grande construtora americana, como Pulte Homes, D.R. Horton, Lennar, elas não vão vir aqui construir no achismo. Vou construir para ver se vai vender. Não, eles estão aqui construindo porque tem demanda habitacional. Então, imóveis para moradia também é uma excelente opção para o brasileiro que quer investir dolarizar e que ele quer um pouquinho mais de segurança, ele não quer arriscar, ele não quer correr um risco maior do imóvel ficar vazio. O imóvel de moradia, ele garante ali todo mês pingando aquele aluguel dolarizado numa moeda forte, num país de economia, na maior economia do mundo, não é? E um terceiro item que as pessoas têm gostado muito, que é construção. Então, o brasileiro ele já gosta de investir em construção no Brasil e agora ele tem essa possibilidade de investir em construção aqui. As nossas construções, elas acontecem ao redor de Orlando, não é dentro de Orlando. Dentro a gente não consegue competir com essas grandes construtoras. Importante a gente entender isso. Importante entender, gente, que as construtoras, elas chegam e fazem construções enormes, 850, um condomínio com 850 casas, com 900 casas, então assim, a gente não tem como competir. Mas nós temos cidades aqui no entorno de Orlando que estão em franco crescimento. O que está acontecendo com Miami? Miami está ficando muito caro de se viver, tanto o aluguel quanto o custo de vida. E as pessoas estão tendo que morar cada vez em lugares menores, estão saindo de casa para ir para apartamento e agora eles não querem isso mais. Eles descobriram que eles podem morar numa cidade menor e pagar menos e ter uma qualidade de vida maior. Então, muita gente está mudando de Miami ou de outras cidades mais caras para cidades menores aqui no entorno. E é nessas cidades que estão em crescimento que a gente, então, faz as construções. E o brasileiro ele pode entrar com cotas, ele pode entrar com valor menor. Ou seja, se você acredita que você não tem uma pessoa que pode aí fazer um investimento de 590 e poucos mil dólares, que é a média que o brasileiro investe, né, de 500 mil dólares, você pode começar a falar com o seu cliente para começar com uma cota de construção, que ele vai começar com 90 mil dólares, não é? Então, gente, não tem desculpa para o brasileiro não investir, não tem desculpa para você não fazer parte desse universo maravilhoso, desse montante, porque a gente tem que pensar grande, gente. O que diferencia a gente do outro que tem mais sucesso é só a maneira que a gente pensa e a atitude que a gente tem. Porque nós somos todos iguais. Todos. Agora, quando a gente toma a decisão e age diferente, a gente começa a mudar o nosso ambiente e as coisas ao nosso redor. E é disso aqui que a gente está falando, é dessa proposta que a gente está falando. E por isso que eu estou apresentando essas 3 opções para que você então entenda que tem como atender qualquer pessoa hoje, independente. Não é qualquer pessoa, né, gente? Então, assim, não é um produto para aquele público Minha Casa Minha Vida, mas é um produto para quem tem, por exemplo, 80 mil, 90 mil dólares. A gente está falando de 500 e poucos mil reais. Qualquer médico, dentista, engenheiro. Quem aí que não conhece um médico, um dentista, um engenheiro, não tem uma pessoa dessa na sua rede social? Essas pessoas, elas estão gastando muito mais comprando terrenos no Brasil, comprando coisas que às vezes vão trazer uma despesa mensal para elas, sendo que elas poderiam colocar isso aqui e deixar o imóvel pagando. A gente vai entender como mais lá para frente, tá? Então, assim, é muito possível, é muito real e já está acontecendo aqui. E como que você, corretor, pode usufruir disso? Você vai participar da comissão da minha comissão aqui. Então, a gente vai fazer uma parceria, que é o que eu vou explicar amanhã, quando você se torna um corretor sem fronteiras. Por enquanto, a gente está fazendo uma jornada, né? Para você entender qual é a jornada imobiliária americana, como que funciona. A partir do momento que você se torna um corretor sem fronteiras, você começa a poder
colher os frutos disso, financeiros. Ou seja, aqui nós temos sempre dois corretores que participam da transação. A venda de um imóvel que o corretor colocou no mercado garante a ele 3% de comissão. Só que tem o outro corretor que representa o comprador. Esse também ganha 3% de comissão. Aqui é diferente do Brasil. Eu sei que aí vocês têm a captação, não é? Aqui é diferente. Aqui a gente tem um corretor que é o representante do vendedor e um corretor que é o representante do comprador. Corretor conversa com corretora, os clientes não conversam entre si, é sempre corretor com corretor. Aqui é tudo muito normatizado, eu vou poder explicar para vocês isso mais para frente. Quando vocês estiverem no Corretor Sem Fronteiras, vocês vão assistir aulas específicas sobre isso para entender. Mas é um mercado que funciona muito bem e que paga 6% de comissão, dividida aí para as duas pessoas que estão participando da transação. E existem as construtoras, que essas chegam a pagar até 10% de comissão. Então, é muito interessante, por quê? Porque no valor, quando você vê 10% no valor em dólar, é muito simples de fazer conta, né? Se o brasileiro está comprando aí casa de 500 milhões, né? De $500 mil, né? De 500 mil dólares. Você olha 10%, é 50 mil dólares. Então, só fazer a conta, não é? Então, é uma comissão bem atraente, principalmente quando você multiplica por 6. E você também ganha quando você vende o projeto de construção. Você vende por pé quadrado, que é a nossa metragem aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem metro quadrado, mas vocês vão entender isso tudo, tem tudo explicado lá nas aulas. E você consegue ganhar quando vende um projeto de construção, você ganha $5 por cada pé quadrado. Uma casa geralmente tem 1.700 pés quadrados, então olha só como que é uma comissão boa, não é mesmo? Então você pode fazer parte disso. Isso é o que nós ganhamos aqui. E quando você é Corretor Sem Fronteiras, quando você faz a parceria com a gente, uma parte disso é passado para vocês e eu vou explicar depois para vocês como isso funciona. Mais importante que vocês entendam quanto é distribuído aqui, né? Porque eu mostrei quanto é distribuído em comissões e como é feita essa distribuição. Então, é dessa maneira aí e você vai poder também comer uma fatiazinha desse bolo, não é? Então, olha só, quando a gente está falando dessa comissão, eu trouxe aqui alguns exemplos, olha. Uma comissão no corretor, quando ela é venda de um imóvel que o corretor colocou no mercado. Então, ele buscou esse imóvel e colocou lá no Sistema Único da Flórida, que é outra coisa que vocês vão entender, que a gente tem aqui um Sistema Único. Um imóvel de 490 mil dá uma comissão de 14.700 dólares. Então, é um valor bem legal, né? Se você vende esse imóvel, né? Quem representou o cliente também vai ganhar os mesmos, vou arredondar aqui, né? Os mesmos 15 mil dólares, vão dar arredondado. Então, é 15 para quem captou e 15 para quem vendeu, né? Aproximadamente. E se você vende, por exemplo, um imóvel de uma construtora, a gente tem aqui o Windsor Key, que é uma construtora, um condomínio da Pulte Homes, que é um condomínio maravilhoso, que vende muito, porque ele está muito próximo da Disney. A gente tem uma casa lá de 595 mil dólares que os brasileiros adoram comprar, porque ela rentabiliza super bem. Isso dá uma comissão para o corretor aqui de 59 mil dólares, não é? Então, uma comissão muito boa na venda de uma casa apenas. Isso é muito bom. E na venda dos projetos de construção, só para vocês terem ideia, uma casa de 1.679 square feet, né, que é a nossa metragem aqui, que são os pés quadrados, dá uma comissão para a gente de aproximadamente 8.400 dólares. Lembrando que 1.679 square feet é aproximadamente 156 metros quadrados, tá? Mas eu sei que pode estar parecendo meio complicado, mas é porque isso tudo é novo para vocês. Os números são novos, a metragem é nova, mas a partir do momento que vocês assistem às aulas, fazem parte do Corretor Sem Fronteiras, estão em contato comigo, com todo o material, vocês começam a absorver isso com muita, muita facilidade. Como vocês viram lá no vídeo, né, que vocês assistiram. E aí, gostaram? Pois é, tá vendo? Quanta informação num dia só, né? Eu tenho um compromisso de não fazer uma aula muito
comprida, né? Porque eu sei que amanhã a gente tem uma próxima. Então, assim, olha, eu quero falar com vocês que essas eram as informações do nosso mercado que eu achei importante trazer para vocês conhecerem esse universo maravilhoso aí do real estate que a gente fala, que é do mercado imobiliário aqui na Flórida, não é? Muito bem, agora antes de terminar, eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer para participar do sorteio. Lembra aqui, ó, do livro Imóveis na Flórida, não é? Escrito pelo Léo, à venda aí no Brasil. Eu quero que vocês leiam, tenham esse livro em casa. É meu livro de cabeceira agora, desde que o Léo lançou esse livro. Olha só, eu que já conheço tudo, eu adoro. É uma leitura fácil e tem muita informação aqui. E eu quero saber o que vocês acharam da aula. Então, para participar do sorteio, eu vou te pedir 3 coisas. Você vai seguir o perfil, se você ainda não segue. Vai curtir o post oficial da aula 1. Mas eu quero um comentário. Eu quero que você me diga o que você achou da aula, o que você mais gostou. Eu quero saber como foi... Como foi essa aula, né? Até mesmo para me guiar para as próximas aulas. A gente tem uma aula amanhã, uma aula depois de amanhã. Então, me conte aí o que você gostou, o que você achou. Faça o comentário. Então, todo mundo que seguir, que curtir e que deixar um comentário de como foi a aula, vai participar, então, do sorteio, tá? E o link, ele está sendo compartilhado por aqui, né? Nos comentários e vai ser também enviado na comunidade. Então, você vai receber esse link e vai ter ele aqui também, tá? Então, não deixe de participar. Lembrando agora que a gente tem mais 2 aulas, a aula 2, a aula 3, que vão acontecer amanhã. A aula 2 vai ser como vender imóveis americanos no Brasil com comissões em dólar. E a aula 3, como iniciar no mercado internacional como um corretor sem fronteiras. Então, lembrando, amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, né? 20 horas, aula 2. E na quarta-feira, às 20 horas, também aula 3, tá? Sempre 20 horas do horário de Brasília. Eu vou esperar vocês aqui para essas 3 aulas para a gente finalizar, então, a nossa jornada imobiliária americana, que vai capacitar vocês a fazer parte do Corretor Sem Fronteiras e começar, então, a colher os frutos dessa parceria maravilhosa. Eu falo maravilhosa porque já acontece com várias pessoas e me trouxe vários amigos, porque se tornaram amigos, não é? E já estamos fazendo negócios. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e até amanhã. Amanhã nós voltamos às 20 horas. Tchau!